Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Então, o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Saul, porém, no seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos nem prata nem ouro de Saul ou da família dele, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mandou buscar, porém, Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Estes haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, o seu filho, e também os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 siclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate, matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou o irmão de Golias, o Giteu, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo.
Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. 2 Samuel, capítulo 22. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação. Ele é a minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas da violência. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas do Sheol me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, e os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença flamejavam brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram, e os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação. A tua ajuda me fez grande. Tu alargas o caminho sob os meus passos para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. Procuraram, mas não houve quem os salvasse. Procuraram pelo Senhor, mas ele não respondeu.
Eu os reduzi a pó, como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Estrangeiros se submetem a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perderam a coragem. Tremendos saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações a mim, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos que se levantavam contra mim. De homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Novo Testamento, Lucas capítulo 18, versículos 24 ao 43. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e não sabiam do que ele estava falando. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, ele respondeu. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.